Que a paz do Senhor Jesus console e fortaleça o seu coração. Eu sou o evangelista Lô Martins, do Palavra Pura. Existe uma frase em Gênesis 39 que parece contradizer tudo o que acontece ao redor de José: o Senhor está com José. Mas José está longe do pai, vendido como escravo, cercado por estrangeiros, sem túnica, sem defesa e sem explicação. Então a pergunta rasga a alma: se o Senhor está com ele, por que a vida dele desce tanto? E talvez essa não seja apenas a pergunta de José. Talvez seja a sua. Se Deus está comigo, por que a porta fecha? Se Deus me ama, por que a injustiça vence por um tempo? Se eu faço certo, por que ainda sou acusado, esquecido, trocado, ferido? Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste Ministério Digital, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso Ministério Digital. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4 verso 12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora respire fundo, porque a resposta não vem como uma teoria fria. Ela vem com poeira nos pés, ferro nos pulsos, lágrima contida no rosto, silêncio no céu e providência trabalhando por baixo da dor. Em Gênesis 37, José ainda sente o tecido da túnica nos ombros. A roupa é colorida, especial, pesada de significado. Os dedos dele passam pelas costuras como quem toca uma promessa. O pai olha para ele com cuidado, mas os irmãos olham com dentes travados. O amor de Jacó aquece José, a inveja dos irmãos ferve como panela tampada. José sonha. E o sonho não é pequeno. Em Gênesis 37, os feixes dos irmãos se inclinam diante do feixe dele. Depois, o sol, a lua e 11 estrelas se curvam. José fala, talvez com a sinceridade imprudente de um jovem que ainda não sabe o peso das revelações. A boca dele anuncia o futuro, mas os ouvidos dos irmãos escutam humilhação. Um deles aperta a mandíbula. Outro desvia o olhar. Outro mexe na poeira com o pé, como se quisesse enterrar ali a raiva. E a pergunta nasce dentro deles: quem esse menino pensa que é? Mas a promessa de Deus não começa confortável. Muitas vezes, ela começa provocando oposição. José não entende. Ele não sabe que um sonho de Deus pode primeiro levá-lo a um poço antes de levá-lo a um palácio. O pai envia José para procurar os irmãos. Em Gênesis 37, ele responde: estou pronto. E essa prontidão parece simples, mas é o primeiro passo para a descida. José caminha. A túnica balança. O corpo transpira. Os olhos procuram o rebanho. Ele encontra homens que o veem de longe, e antes que a saudação chegue aos lábios dele, a sentença já nasce na boca deles: lá vem aquele sonhador. O ar fica pesado. José se aproxima sem saber que cada passo encurta a distância entre a casa do pai e a cova. As mãos dos irmãos agarram a túnica. O tecido rasga o silêncio. José tenta falar: meus irmãos, o que vocês estão fazendo? A voz dele falha. Um empurrão. Outro puxão. A túnica sai do corpo. O presente do pai vira troféu de ódio. Eles o lançam numa cisterna. Não há água, mas a pedra fria. José cai. O impacto sobe pelos ossos. As mãos dele raspam na parede. A pele abre. O sangue mistura com pó. Ele grita: Judá! Rúben! Simeão! Por favor! Lá em cima, eles comem. Isso é o terror do texto. Em Gênesis 37, enquanto José está no poço, seus irmãos se sentam para comer. A fome deles aceita pão, a consciência deles engole crueldade. O som da mastigação chega como insulto. José ouve bolsas abrindo, vozes baixas, risadas duras, passos de mercadores se aproximando. Então a decisão muda: não matar, vender. 20 peças de prata. Uma vida reduzida a preço. José sente mãos estranhas puxando seus braços. A corda que o tira do poço não é libertação, é transferência de dor. Ele sobe olhando para rostos que conhece desde criança. Procura compaixão. Encontra comércio. A caravana segue. O cheiro dos camelôs, o rangido das cargas, o idioma estrangeiro batendo no ouvido. José olha para trás até não ver mais os irmãos.
E ali, sem túnica, sem pai, sem casa, a pergunta que talvez ele não verbalize treme dentro dele: Senhor, onde estás? Gênesis 39 verso 1 responde com secura: José é levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, compra José dos ismaelitas. Repare, o texto não enfeita a dor. Ele é levado. Ele é vendido. Ele é comprado. 3 verbos de perda. Mas Gênesis 39 verso 2 coloca uma frase que parece impossível: o Senhor está com José, de modo que este prospera. Não diz que José sente controle. Não diz que José entende o caminho. Diz que o Senhor está com ele. Na casa de Potifar, José aprende o peso de outra roupa. Não é a túnica do filho amado, é a roupa do servo. O tecido é áspero. O ombro carrega jarros. A mão segura contas. Os pés percorrem corredores que não têm memória de Abraão, Isaque e Jacó. Deuses egípcios estão nas paredes, mas o Deus vivo está com o escravo hebreu. Potifar observa. Ele não entende o Deus de José, mas enxerga o resultado. Em Gênesis 39 verso 3, Potifar percebe que o Senhor está com José e faz prosperar em suas mãos tudo o que ele realiza. José toca uma tarefa, e a tarefa encontra ordem. Ele recebe uma lista confusa, e a lista vira administração. Ele entra numa despensa desorganizada, e os mantimentos passam a obedecer à contagem. José não trabalha com preguiça de homem ferido. Ele poderia dizer: fui traído, então ninguém merece meu melhor. Mas ele segura o jarro com firmeza, mede o grão, confere a porta, responde com respeito. A dor não vira desculpa para infidelidade. Talvez, à noite, quando todos dormem, ele encoste a testa na parede fria. A memória do pai vem como um punhal. Ele lembra a voz de Jacó. Lembra o cheiro do rebanho. Lembra a túnica. A garganta fecha. Mas antes que a amargura tome o trono, ele sussurra: Deus de meu pai, eu não sei por que estou aqui, mas eu ainda pertenço a ti. E a casa muda. Em Gênesis 39 versos 4 a 6, José acha favor aos olhos de Potifar e passa a servi-lo de perto. Potifar o coloca como administrador de sua casa e confia aos cuidados dele tudo o que possui. O escravo recebe chaves. O vendido recebe autoridade. A bênção de Deus repousa sobre a casa do egípcio por causa de José. Mas quando uma porta de responsabilidade se abre, outra porta de tentação se aproxima. A mulher de Potifar começa a notar José. O texto diz que ele é bonito de porte e de aparência. O olhar dela não é inocente. Ele pesa. Ele mede. Ele chama. Um dia, ela fala. Direto. Sem rodeios. A voz desliza como veneno: deite-se comigo. José sente o sangue subir ao rosto. O corpo dele reage ao susto, a alma dele reconhece o abismo. Não há irmão por perto. Não há pai olhando. Não há pastor, não há altar visível, não há assembleia. Só uma casa estrangeira, uma mulher insistente e um jovem ferido que poderia justificar o pecado dizendo: depois de tudo o que sofri, eu mereço algum alívio. Mas José responde em Gênesis 39 versos 8 e 9. Ele se recusa. Ele lembra que seu senhor não lhe nega nada, exceto aquela mulher, porque ela é esposa de Potifar. E então vem a frase que atravessa os séculos: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Perceba, José não diz apenas pecar contra Potifar. Ele diz pecar contra Deus. A fidelidade dele não depende de plateia. A santidade dele não depende de vigilância humana. Ele sabe que o Deus que está com ele na prosperidade da casa também está com ele no quarto da tentação. Mas a tentação não desiste porque você resistiu uma vez. Em Gênesis 39 verso 10, ela insiste dia após dia. Todo dia uma palavra. Todo dia um olhar. Todo dia uma oportunidade fabricada. O som dos passos dela no corredor já deve fazer o peito de José apertar. Ele evita ficar perto. Ele muda rotas. Ele trabalha rápido. Ele ora com respiração curta. Senhor, guarda meus olhos. Guarda minhas mãos. Guarda meu nome. Guarda meu coração. Então chega o dia em que a casa parece vazia. Em Gênesis 39 verso 11, José entra para cuidar dos seus afazeres, e nenhum dos empregados está ali. O silêncio não é paz, é armadilha. Ela se aproxima. A mão dela agarra a capa de José. Os dedos fecham no tecido como garras. A voz não pede, ordena: deite-se comigo.
José não negocia. Não fica explicando. Não mede distância. Ele foge. A capa fica na mão dela. Os pés batem no chão. O coração explode no peito. O ar entra queimando. Ele sai sem a roupa, mas sai com a consciência intacta. Às vezes, vencer a tentação significa perder uma capa. Às vezes, preservar a alma significa deixar para trás algo que alguém usará contra você. A mulher olha para a roupa na mão. O desejo frustrado vira ódio. A boca que convidava agora acusa. Ela chama os homens da casa. A voz dela fica alta, teatral, venenosa. Ela inventa a narrativa. Ela transforma a fidelidade em crime. Quando Potifar chega, ela repete a mentira. A capa vira prova. O silêncio de José não consegue competir com a fúria de uma acusação bem encenada. Gênesis 39 verso 20. Potifar manda prender José, lançando-o na prisão onde ficam os prisioneiros do rei. E aqui o paradoxo atinge o peito. José faz o certo e desce mais um degrau. Ele foge do pecado e entra na cadeia. Ele honra a Deus e perde reputação. O portão da prisão fecha. O som do ferro é seco. A cela tem cheiro de suor velho e tristeza. José toca o chão com a palma da mão, sente a umidade, a aspereza, o frio. Os olhos se acostumam com pouca luz. Alguém geme no canto. Outro amaldiçoa o próprio destino. José respira devagar, porque se respirar fundo demais, chora. E se ele ora, talvez a oração venha quebrada. Senhor, eu obedeci. Eu fugi. Eu te honrei. Por que estou aqui? Então Gênesis 39 verso 21 responde com a mesma insistência que derrota o desespero. O Senhor está com ele. Na casa de Potifar, o Senhor está com ele. Na prisão, o Senhor está com ele. Com roupa de administrador, o Senhor está com ele. Com nome manchado, o Senhor está com ele. A presença de Deus não é provada pela ausência de dor. A presença de Deus se revela pela fidelidade de Deus dentro da dor. O carcereiro observa José. Assim como Potifar observa. Há algo nesse preso que não apodrece por dentro. Em Gênesis 39 versos 21 a 23, o Senhor concede a José a simpatia do carcereiro, e ele confia aos cuidados de José todos os que estão na prisão. O cárcere vira campo de serviço. O lugar que deveria esmagar José começa a ser organizado pelas mãos de José. Ele distribui tarefas. Ele escuta histórias. Ele percebe quem está mais abatido. Ele aprende a ler rostos. A prisão treina discernimento que palácio nenhum ensina. José não sabe, mas Deus está moldando nele um governador que não se impressiona com luxo nem se desespera com escassez. Em Gênesis 40, dois homens importantes chegam à prisão, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles não chegam por acaso, embora pareça punição política. Deus está colocando uma chave dentro da cela. Numa manhã, José entra e percebe algo. Os dois estão abatidos. O rosto deles está murcho, os olhos fundos, a respiração pesada. José poderia ignorar. Ele tem suas próprias dores. Mas em Gênesis 40 verso 6, ele vê que estão tristes. Isso é poderoso. Quem sofre e ainda consegue perceber a dor do outro não é controlado pela amargura. José pergunta em Gênesis 40 verso 7, por que hoje vocês estão com um semblante triste? A pergunta é simples, mas carrega misericórdia. O copeiro esfrega as mãos. O padeiro engole seco. Eles dizem que tiveram sonhos e não há quem os interprete. Então José responde em Gênesis 40 verso 8, não são de Deus as interpretações? Contém-me os sonhos. Ele não diz, meu dom morreu no poço. Ele não diz, depois da prisão, eu não sirvo mais a ninguém. Ele usa o dom ferido. Ele oferece a Deus o que ainda tem. O copeiro fala. Ele vê uma videira, 3 ramos, uvas amadurecendo, o cálice do faraó em sua mão. José escuta sem interromper. A cela parece prender o corpo, mas naquele momento o céu abre entendimento. José declara, 3 ramos são 3 dias, em 3 dias, faraó vai restaurar você ao seu cargo. E então José pede em Gênesis 40 verso 14, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. A voz dele revela o humano. José tem fé, mas também quer sair. Ele serve, mas também sente. Ele interpreta sonhos, mas também carrega uma ferida aberta.
O padeiro se anima e conta o sonho. Cestos de pão sobre a cabeça, aves comendo. José não só avisa a verdade. Em 3 dias, a sentença vem. E tudo acontece como ele diz. O copeiro é restaurado. O padeiro morre. A palavra que Deus dá se cumpre. Agora imagine José no 4º dia. Ele acorda mais cedo. Lava o rosto. Talvez arrume a roupa. Ouve passos no corredor e pensa, hoje vão me chamar. O dia passa. Nada. 5º dia. Nada. 10º dia. Nada. 1 mês. Nada. Gênesis 40 verso 23 é uma das frases mais doloridas da história. O chefe dos copeiros não se lembra de José, ao contrário, esquece-se dele. Ser traído dói. Ser acusado dói. Mas ser esquecido depois de ajudar alguém entra como lâmina silenciosa. José dá ao copeiro uma palavra de restauração, e o copeiro volta para o palácio deixando José no escuro. José pode ouvir risos ao longe, pode imaginar taças sendo servidas, pode quase ver o homem que prometeu lembrar ocupando seu lugar ao lado do faraó. E dentro dele a pergunta volta, Senhor, até quando? 2 anos se passam. Gênesis 41 verso 1 abre com essa informação pesada, ao fim de 2 anos, faraó tem um sonho. 2 anos de rotina. 2 anos de portas fechadas. 2 anos de cheiro de prisão. 2 anos de esperança disciplinada. Mas o relógio de Deus não atrasa. Ele também não se apressa para agradar nossa ansiedade. Faraó sonha. 7 vacas gordas sobem do Nilo. Depois 7 vacas magras devoram as gordas. Ele acorda inquieto. Dorme de novo. 7 espigas cheias aparecem. Depois 7 espigas mirradas devoram as cheias. O homem mais poderoso do Egito treme diante de imagens que não controla. Pela manhã, o palácio ferve. Sábios chegam com roupas impecáveis, dedos carregados de símbolos, palavras cheias de segurança. Mas ninguém interpreta. O poder humano encontra seu limite. A biblioteca do Egito se cala diante de um sonho enviado por Deus. Então o copeiro sente a memória queimar. A culpa sobe. Ele fala em Gênesis 41 verso 9, hoje me lembro de minhas faltas. Ele conta sobre o jovem hebreu na prisão. O esquecido tem nome de novo. Gênesis 41 verso 14, Faraó manda chamar José, e ele é trazido depressa da prisão. A velocidade muda. Anos de silêncio se transformam em minutos de urgência. Mãos cortam o cabelo de José. Água corre pelo rosto dele. A barba cai. Roupas novas chegam. O tecido limpo toca a pele que por tanto tempo conhece áspera vergonha. José entra diante de Faraó. Salões, guardas, ouro, autoridade. Mas o homem que atravessa o palácio não é mais o jovem ingênuo da túnica. O poço tira dele a ilusão de controle. A casa de Potifar treina a excelência. A tentação treina a santidade. A prisão treina a compaixão. O esquecimento treina a dependência. Faraó diz em Gênesis 41 verso 15, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi dizer que você ouve um sonho e o interpreta. Esse é o momento perfeito para José se promover. Ele pode dizer, sim, eu sou o homem. Pode vender seu talento. Pode manipular a chance. Mas José responde em Gênesis 41 verso 16, não está em mim, mas Deus dará uma resposta favorável a Faraó. O dom cresce, mas o ego se curva. A maturidade espiritual aparece quando a oportunidade chega e a glória continua pertencendo a Deus. Faraó conta o sonho. José escuta. A sala prende a respiração. E então ele fala, os 2 sonhos são um só. Deus mostra a Faraó o que vai fazer. 7 anos de fartura vêm sobre o Egito. Depois 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida. O aviso se repete porque a decisão está firmada por Deus e será executada em breve. José não apenas interpreta, ele apresenta sabedoria. Em Gênesis 41 versos 33 a 36, ele orienta Faraó a escolher um homem criterioso e sábio, a colocar administradores sobre a terra, a recolher parte da colheita nos anos de fartura e guardar alimento para os anos de fome. Faraó olha para José. Os conselheiros olham para Faraó. Há um silêncio espesso. Então Faraó diz em Gênesis 41 versos 39 a 41,
Já que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará no comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Faraó tira o anel da mão e coloca na mão de José. O metal toca o dedo do ex-prisioneiro. O mesmo Deus que o vê no poço sustenta no palácio. Mas o palácio não é prêmio de vaidade. É plataforma de preservação. Deus não exalta José apenas para consolar José, Deus levanta José para salvar muitos. Carruagens passam. Pessoas se inclinam. O nome de José muda no Egito, mas a identidade dele permanece diante de Deus. Ele se casa. Tem filhos. O primeiro se chama Manassés, porque Deus o faz esquecer, no sentido de aliviar, todo o sofrimento e toda a casa de seu pai. O segundo se chama Efraim, porque Deus o faz prosperar na terra da aflição. Em Gênesis 41 versos 50 a 52, os nomes dos filhos viram testemunho, a vida depois da dor. Então a fome chega. Primeiro como notícia distante. Depois como mesa vazia. Depois como barriga doendo. Canaã geme. Jacó, envelhecido, olha para os filhos e pergunta por que estão parados. Em Gênesis 42, ele envia os irmãos ao Egito para comprar cereal. Eles descem sem saber que estão caminhando para dentro do sonho que desprezaram. Os mesmos homens que vendem José agora precisam do celeiro que Deus coloca nas mãos de José. Eles entram diante do governador do Egito. Não reconhecem o irmão. Como reconhecer? O menino chorando no poço agora está vestido de autoridade. O rosto carrega anos, a fala passa por intérprete, a postura governa uma nação. Em Gênesis 42 verso 6, eles se prostram com o rosto em terra. O sonho antigo se cumpre. Mas José não sorri com vaidade. O cumprimento da promessa não o torna cruel, o torna profundo. Ele lembra dos sonhos. Ele lembra do poço. Ele lembra da voz deles vendendo sua vida. O peito aperta. Ele os testa. Não por vingança vazia, mas para discernir arrependimento. Ele quer saber se ainda sacrificam um irmão mais fraco para salvar a si mesmos. Ele pergunta pela família. Eles mencionam o pai e o irmão mais novo. Benjamim. O nome entra em José como flecha. O único irmão de sua mãe. O menino que ele não vê crescer. José se afasta para chorar. Em Gênesis 42 verso 24, ele se retira e chora. O governador poderoso procura um canto para desabar. A autoridade não cancela a sensibilidade. A providência não apaga a memória. Os irmãos voltam a Canaã, depois retornam com Benjamim. José vê o irmão mais novo. Em Gênesis 43 verso 30, profundamente emocionado, ele sai depressa e procura um lugar para chorar. A garganta dele trava. Os olhos ardem. Ele entra num quarto e chora ali. Depois lava o rosto, controla-se e volta. Isso é santidade em carne viva, não é ausência de emoção, é emoção rendida ao propósito de Deus. A prova final vem. A taça é colocada no saco de Benjamim. Os irmãos são alcançados. A acusação cai. Benjamim parece perdido. Agora eles podem repetir a história, abandonar o filho amado do pai e salvar a própria pele. Mas Judá se adianta. Aquele que no passado sugere vender José agora oferece a própria vida no lugar de Benjamim. Em Gênesis 44 versos 33 e 34, Judá pede para ficar como escravo no lugar do rapaz, porque não suporta voltar ao pai sem ele. José não aguenta mais. Em Gênesis 45 verso 1, ele manda todos saírem. A sala esvazia. O ar treme. Ele chora tão alto que os egípcios ouvem, e a casa de Faraó fica sabendo. O choro que ficou preso por anos rompe a represa. Então ele diz em Gênesis 45 verso 3, eu sou José. Meu pai ainda vive. Os irmãos ficam aterrorizados. O sangue foge do rosto. A mente deles volta ao poço, à túnica, ao sangue de cabrito, à mentira contada ao pai. Eles estão diante do irmão que feriram, e esse irmão tem poder para destruí-los. José vê o medo deles. E então pronuncia uma das palavras mais lindas da reconciliação bíblica. Em Gênesis 45 verso 4, ele diz, cheguem mais perto. Não é apenas uma ordem física. É um convite para sair da distância criada pela culpa. Eles se aproximam devagar. Pés pesados. Mãos trêmulas. Olhos molhados. José diz, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
Ele não nega o mal. Perdão bíblico não chama pecado de detalhe. Ele nomeia a ferida. Vocês venderam. Mas ele não termina na ferida. Em Gênesis 45 versos 5 a 8, ele declara que foi para salvar vidas que Deus o enviou adiante deles. Olhe o verbo. Eles vendem. Deus envia. A mesma viagem tem duas leituras. Do ponto de vista da maldade humana, José é vendido. Do ponto de vista da providência divina, José é enviado. Isso não inocenta os irmãos, mas revela que a maldade humana não é soberana. Deus governa acima da inveja, acima da mentira, acima da prisão, acima do esquecimento. Anos depois, quando Jacó morre, os irmãos temem de novo. Talvez pensem, agora José se vingará. A culpa antiga tem memória longa. Mas José responde em Gênesis 50 verso 20, o ápice teológico da história: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a chave. O mal é real. Eles planejam. A ferida é real. José sofre. Mas Deus torna em bem. Não porque o mal é bom, mas porque Deus é soberano. Não porque a traição deixa de ser traição, mas porque a graça de Deus é maior que a trama dos homens. E aqui, enquanto José abraça os irmãos, outra história ecoa como trovão na distância. Porque José não é o único servo de Deus que sofre sem entender tudo no começo. Há um homem chamado Jó. Ele não está no Egito. Ele não é vendido por irmãos. Mas ele também enfrenta a pergunta: se Deus está comigo, por que tudo desaba? Em Jó capítulo 1, o texto apresenta um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó se levanta de madrugada e oferece sacrifícios pelos filhos. As mãos dele ainda cheiram a cinzas quando ele ora por cada nome. Ele é pai, sacerdote da sua casa, homem de reverência. Então mensageiros chegam, um após outro. A porta quase não para de bater. Um entra sem fôlego. Os bois e as jumentas se perdem, servos morrem. Antes que termine, outro chega, fogo cai e consome o rebanho. Outro vem, camelôs são levados. Outro, mais pálido, com a voz quebrada, anuncia o golpe insuportável: a casa onde os filhos comem desaba, e eles morrem. Jó ouve. O corpo dele fica rígido. O mundo estreita. O som some por um instante. Ele rasga o manto. Raspa a cabeça. O gesto é violento, físico, honesto. Ele cai em terra. Mas em Jó capítulo 1 verso 21, ele adora e diz que saiu nu do ventre da mãe e nu partirá. O Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é frieza. Isso é fé sangrando sem blasfemar. Depois, em Jó capítulo 2, a dor toca o corpo. Feridas terríveis cobrem Jó da cabeça aos pés. A pele coça, arde, abre. Ele se senta entre cinzas. Pega um caco de cerâmica e raspa as feridas. O som do caco na pele é seco. A esposa vê o homem que ama reduzido a sofrimento e, esmagada pela própria dor, diz: amaldiçoe a Deus e morra. Jó responde que recebe o bem de Deus e não receberia também o mal? Mas ele não entende tudo. Jó pergunta. Jó lamenta. Jó deseja não ter nascido. Seus amigos chegam e, por 7 dias, ficam em silêncio. Esse silêncio ainda é misericórdia. Depois eles falam demais. Tentam transformar dor em fórmula. Tentam explicar o inexplicável com acusações. Jó aperta os punhos na cinza. Eu não sou o monstro que vocês descrevem. A garganta dele arde. Ele procura Deus. Em Jó 19 verso 25, mesmo ferido, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Jó não tem todas as respostas, mas se agarra a uma pessoa. A mesma verdade que sustenta José na prisão sustenta Jó nas cinzas: Deus não abandona os seus no vale. No fim, em Jó 42, Deus não entrega a Jó uma planilha explicando cada detalhe. Deus se revela. Jó coloca a mão sobre a boca. Ele vê que o Senhor é maior do que sua capacidade de compreender. E Deus restaura Jó. Mas a restauração não apaga o luto como se nada tivesse acontecido. Ela revela que a história de Deus é maior que o capítulo da perda. José ensina que Deus transforma o mal em preservação. Jó ensina que Deus permanece digno de confiança mesmo quando não entrega explicações imediatas. Mas ainda falta a revelação maior.
Porque toda dor justa, toda rejeição inocente, toda descida que vira salvação, aponta para alguém maior que José e maior que Jó. Jesus entra na história. Ele é o Filho amado. Não recebe uma túnica de Jacó, mas recebe do Pai a declaração no Jordão: este é o meu Filho amado. Ele não é vendido por 20 moedas, mas é traído por 30. Ele não desce ao Egito como escravo, ele desce ao mundo como servo. Em João capítulo 1 verso 11, ele vem para o que é seu, mas os seus não o recebem. José é rejeitado pelos irmãos e se torna instrumento de salvação. Jesus é rejeitado pelos seus e se torna o Salvador do mundo. Na noite da traição, em Lucas 22, Jesus está à mesa. O pão está em suas mãos. Ele parte o pão sabendo que seu corpo será ferido. O cálice está diante dele, e ele sabe que seu sangue será derramado. Os discípulos não entendem a profundidade da hora. Judas se move nas sombras. Pedro promete fidelidade com voz forte, mas seus joelhos ainda não conhecem o medo do pátio. Jesus vai ao Getsemane. Em Lucas 22 verso 44, em profunda angústia, o suor dele se torna como gotas de sangue caindo no chão. Não é uma imagem suave. É o santo tremendo diante do cálice. As mãos que curam leprosos agora se apertam em oração. A face toca a terra. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali está a obediência perfeita que José antecipa de longe. José foge do pecado, Jesus se entrega à vontade do Pai. José sofre por uma acusação falsa, Jesus sofre sob testemunhas falsas. José é esquecido por um copeiro, Jesus é abandonado pelos discípulos. Guardas chegam com tochas. Judas beija. O beijo que deveria expressar amor vira a senha de traição. Jesus olha para ele. Não há surpresa em Cristo, mas a dor real. Pedro puxa a espada. Jesus cura a orelha do servo ferido. Mesmo preso, ele ainda restaura. Mesmo traído, ele ainda toca. Em Marcos 14 e Mateus 26, testemunhas distorcem palavras. Em Lucas 22, Pedro nega. No pátio, o fogo estala. Uma criada aponta. Este também estava com ele. Pedro sente o peito fechar. Não o conheço. Outra voz insiste. Ele nega de novo. Na terceira vez, a negação sai com força, e o galo canta. Lucas 22 verso 61 diz que o Senhor se volta e olha diretamente para Pedro. Esse olhar atravessa tudo. Pedro lembra da palavra de Jesus. Sai e chora amargamente. O discípulo descobre que sua coragem era menor que seu discurso. Jesus segue. Açoites rasgam suas costas. A coroa de espinhos entra na testa. O sangue desce pelos olhos. Soldados zombam. O rei é vestido de escárnio. Ele carrega a cruz. O madeiro pesa sobre ombros abertos em ferida. Cada passo é uma decisão de amor. Em João 19, Jesus chega ao Gólgota. Pregos atravessam mãos e pés. O som do martelo não é apenas violência humana, é o cumprimento misterioso do plano eterno de Deus. Homens planejam o mal, Deus torna em salvação. Na cruz, Jesus não é vítima de acidente. Ele entrega a vida. Em Lucas 23 verso 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. José perdoa irmãos culpados, Cristo intercede por pecadores enquanto o pecado deles ainda está ferindo seu corpo. Em João 19 verso 30, Jesus declara: está consumado. A cabeça se inclina. O fôlego cessa. O céu parece silencioso. Os discípulos se escondem. As mulheres choram. José de Arimateia pede o corpo. A pedra fecha o túmulo. Mas o túmulo não é ponto final. Assim como o poço não engole José, assim como a prisão não define José, a sepultura não retém Cristo. Em Lucas 24, no primeiro dia da semana, as mulheres vão ao túmulo com aromas. As mãos carregam especiarias para um corpo morto. O coração carrega amor e luto. Mas a pedra está removida. Elas entram e não encontram o corpo do Senhor Jesus. Dois homens com roupas resplandecentes perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está ali. Ressuscitou. A injustiça não vence. A cruz não fracassa. A morte não governa. Deus toma a pior maldade humana, a crucificação do Filho, e faz dela a maior redenção.
Agora a história de José brilha com luz maior. Quando José diz em Gênesis 50 verso 20 que seus irmãos planejam o mal, mas Deus o torna em bem para preservar muitas vidas, ele antecipa a lógica da cruz. Atos 2 verso 23 declara que Jesus é entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e ainda assim homens perversos o matam. O pecado humano é culpado, a soberania divina é perfeita. E em João 6 verso 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. José distribui pão no tempo da fome, e Jesus é o pão vivo para famintos de perdão, de sentido, de reconciliação com Deus. José salva uma família da fome, e Jesus salva um povo de toda a tribo, língua e nação da morte eterna. Então volte comigo ao início da pergunta. Se o Senhor está com José, por que ele desce tanto? Porque a presença de Deus não promete uma estrada sem vale, ela promete que o vale não terá a última palavra. Porque Deus não desperdiça lágrimas obedientes? Porque o Senhor forma em secreto aquilo que vai usar em público? Porque há descidas que não são abandono, são caminhos escondidos de envio. Mas cuidado, isso não significa chamar abuso de bênção, nem injustiça de coisa pequena, nem traição de vontade santa dos homens. Os irmãos de José pecam. A mulher de Potifar mente. O copeiro esquece. A cruz revela a maldade humana em seu nível mais terrível. A Bíblia não romantiza o mal. Ela revela que o mal não é soberano. O veredito espiritual é este: quando Deus está com você, até aquilo que tenta enterrar sua promessa pode se tornar chão para o próximo passo da providência. Agora olhe para a sua vida. Talvez você tenha uma túnica arrancada, algo que representava amor, identidade, segurança, e alguém tomou. Talvez você tenha um poço, uma fase em que você grita e parece que ninguém responde. Talvez você esteja na casa de Potifar, trabalhando fielmente num lugar onde ninguém entende sua fé. Talvez esteja enfrentando tentação diária, pressão escondida, convite para pecar só porque ninguém está vendo. Ou talvez você esteja na prisão, não de grades visíveis, mas de diagnóstico, processo, dívida, luto, porta fechada, injustiça, acusação, espera. Você faz o certo e ainda assim desce. Você ora e ainda assim espera. Você serve e ainda assim é esquecido. Mas escute, o copeiro pode esquecer seu nome, Deus não perde seu endereço. O Egito pode trocar sua roupa, Deus não troca sua identidade. A prisão pode limitar seus passos, mas não consegue algemar a presença do Senhor. Em Cristo, você não precisa viver preso à identidade de vítima. Você pode lamentar, sim. Pode chorar, sim. Pode reconhecer a injustiça, sim. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Esperança não é negar a dor. Fé não é calar toda a pergunta. Mas porque Jesus te amou primeiro, você pode perdoar sem negar a verdade. Pode esperar sem desistir. Pode servir sem depender dos aplausos. Pode resistir à tentação mesmo quando sua alma está cansada. Pode crer que Deus ainda escreve redenção onde o homem tentou colocar um ponto final. O Egito não engole José. A prisão não apaga José. O esquecimento não enterra José. As cinzas não definem Jó. O túmulo não retém Jesus. E a sua dor, entregue nas mãos do Senhor, também não terá autoridade final sobre a sua identidade. Se esta palavra fala com você, escreva nos comentários: Deus está comigo no vale. Não como frase vazia, mas como confissão de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está no poço, na prisão ou no tempo do esquecimento. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Palavra Pura, ative o sininho e caminhe conosco na Palavra de Deus. Depois deste vídeo, fique mais um pouco, a mensagem que aparece na tela final pode ser exatamente a próxima resposta que seu coração precisa ouvir. Agora, se puder, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti cada pessoa que ouve esta mensagem. Tu conheces a túnica arrancada, o poço escuro, a acusação injusta, a prisão invisível e o esquecimento que machuca. Visita agora esse coração. Sustenta quem está cansado. Livra quem está sendo tentado. Cura quem foi traído. Dá graça para perdoar sem mentira, esperar sem desespero e servir sem amargura. Pai, que a verdade de Gênesis 50 verso 20 se torne viva, aquilo que o mal planeja contra os teus filhos, o Senhor é poderoso para transformar em bem segundo o teu propósito. E que todos encontrem em Cristo, o pão da vida, a salvação, o consolo e a força para continuar.
Receba a bênção, que o Senhor te guarde no vale, te fortaleça na espera, te santifique na tentação, te console na injustiça e te conduza ao propósito que Ele mesmo preparou. Que a presença de Jesus seja mais real que a dor, mais forte que a acusação e mais profunda que o silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Para quem ficou até aqui, existe uma última peça escondida. José mostra Deus trabalhando por baixo da injustiça humana. Agora veja quando Deus trabalha por baixo da perda silenciosa. Em Ruth, a providência quase não levanta a voz. Ela caminha pelos campos, recolhendo espigas esquecidas. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome naquela terra. Belém, a casa do pão, acordou com mesas vazias. Elimeleque olhou para Noemi, e depois para os filhos. O vento passava seco pelas portas, trazendo cheiro de escassez. Eles saíram de Belém de Judá para morar em Moabe. Não saíram cantando vitória, saíram tentando sobreviver ao vazio. Malom e Quilion caminharam atrás, aprendendo cedo o gosto do exílio. A terra estrangeira recebeu aquela família com silêncio e poeira. Então Elimeleque morreu, e Noemi ficou sem marido. A casa perdeu uma voz, uma proteção e um futuro. Os filhos se casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Por algum tempo, parecia haver um pequeno recomeço. Mas depois de quase 10 anos, Malom e Quilion morreram. A dor não bateu uma vez, ela voltou insistente. Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. 3 sepulturas viraram a paisagem íntima daquela mulher. Noemi ouviu em Moabe que o Senhor visitará seu povo. O povo receberá alimento, e Belém voltava a ter pão. Ela se levantou com as noras para voltar de Moabe. Cada passo misturava esperança pequena e luto profundo. No caminho, Noemi parou e encarou aquelas jovens. A voz dela saiu cansada, mas ainda cheia de ternura. Ela disse, como em Ruth 1:8, voltem para casa, minhas filhas. E acrescentou, que o Senhor seja leal com vocês. Noemi desejava descanso para elas na casa de novos maridos. Ela beijou as duas, e elas choraram em alta voz. Orfa e Ruth responderam que voltariam com Noemi ao povo dela. Mas Noemi conhecia o peso de seguir uma viúva amarga. Ela disse, em Ruth 1:13, com alma rasgada: a mão do Senhor voltou-se contra mim, minhas filhas. Era teologia nascida da ferida, não de explicação completa. Noemi não via ainda o que Deus preparava no caminho. Orfa beijou sua sogra, e voltou para sua casa. Mas Ruth se apegou a Noemi, como raiz em rocha. Noemi tentou soltá-la, apontando o caminho de volta a Moabe. Ruth respondeu com palavras que parecem aliança em carne viva. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, disse Ruth tremendo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Depois ela selou tudo diante do Senhor de Israel. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se algo separar-nos. Só a morte poderia separar Ruth de Noemi naquele caminho. Uma moabita pronunciou fidelidade enquanto Israel vivia dias confusos. As duas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A cidade se agitou, e as mulheres perguntaram assustadas. Será esta Noemi? Disseram, olhando para seu rosto mudado. Ela respondeu sem esconder o gosto amargo da alma. Não me chamem Noemi, ela disse diante das antigas vizinhas. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Fui embora cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ela falava a verdade da dor, mas não toda a história. Noemi via sepulturas, mas Deus via uma linhagem nascendo. Noemi sentia vazio, mas Deus trazia Ruth junto dela. Noemi pensava em fim, mas Deus preparava a redenção em Belém. A providência já respirava no calendário da colheita. Ruth olhou os campos e pediu permissão para trabalhar. Deixe-me ir aos campos recolher espigas deixadas para trás, disse ela. Ela buscaria favor atrás de alguém que a deixasse colher. Noemi respondeu apenas, vá, minha filha, com cuidado. A lei do Senhor já protegia gente como Ruth. Em Levítico 19:9, a colheita não devia raspar tudo. As extremidades ficavam, e as sobras pertenciam ao estrangeiro e pobre. Deus escondia misericórdia até nas bordas dos campos. Ruth entrou entre os trabalhadores, abaixando-se sob o sol. Suas mãos recolhiam migalhas de cevada deixadas no chão.
Ela não sabia qual campo escolhera, nem seu verdadeiro destino. Ruth 2:3 descreve com mansidão, por acaso, entrou numa propriedade. Mas o acaso dos santos costuma ser providência sem anúncio. O campo pertencia a Boaz, parente do falecido Elimeleque. Aquele detalhe pequeno carregava o peso de muitas gerações. Deus abriu uma porta, parecendo apenas um caminho comum. Boaz chegou de Belém enquanto os trabalhadores cortavam cevada. Sua primeira palavra revelou o ambiente daquela casa rural. "O Senhor esteja com vocês", disse ele aos ceifeiros. Eles responderam: "O Senhor te abençoe, nosso Senhor." Boaz viu Ruth curvada entre as servas e perguntou: "A quem pertence aquela jovem?" Disse ao encarregado dos ceifeiros. O servo respondeu que era a moabita que voltará com Noemi. Ela pedirá para recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ele acrescentou que Ruth trabalhará desde cedo até agora. Ela descansara pouco, como quem sustentava amor com suor. Boaz ouviu a história dela antes de ouvir sua voz. A reputação da fidelidade chegou antes do reconhecimento público. Boaz chamou Ruth com respeito, não como estrangeira descartável. "Minha filha, escute-me", disse ele com firmeza bondosa. "Não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique aqui com minhas servas, e siga atrás delas." Ele garantiu proteção onde ela esperava apenas permissão humilde. "Já ordenei aos servos que não toquem em você", disse Boaz. "Quando tiver sede, beba da água que os servos tiraram." Ruth ouviu honra onde muitos dariam apenas tolerância. Ela se inclinou com o rosto em terra diante dele. "Por que encontrei favor aos teus olhos?", perguntou Ruth. "Por que reparas em mim, sendo eu estrangeira?", disse ela. A pergunta de Ruth coava a surpresa de todo o salvo. Boaz respondeu como um homem que reconhece graça e fidelidade. "Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra", disse ele. "Sei como deixaste teu pai, tua mãe e tua terra. Vi como vieste para um povo que não conhecias antes." Então Boaz pronunciou bênção como sombra fresca no campo. "Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Sob as asas dele você veio buscar refúgio." Ruth talvez tenha sentido a alma respirar novamente. Asas, refúgio, recompensa, palavras maiores que aquele campo. Ela tinha perdido marido, terra, segurança e nome social. Mas estava debaixo das asas do Deus vivo. Na hora da refeição, Boaz a chamou para perto. "Venha aqui, coma um pedaço de pão", disse ele. "Molhe o seu pedaço de pão no vinagre", acrescentou. Ela se sentou com os ceifeiros, recebendo grãos tostados. Ruth comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou alimento. Depois voltou a colher, mas Boaz falou aos servos: "Mesmo entre os feixes, deixem-na recolher, não a repreendam. Tirem também algumas espigas dos feixes para ela." O favor de Boaz transformou sobras em abundância inesperada. Ruth debulhou a cevada, e havia quase um efa. Ela carregou o peso para a cidade, cansada e admirada. Noemi viu a colheita e também as sobras da refeição. "Onde você colheu hoje, minha filha?", perguntou Noemi assombrada. "Bendito seja aquele que se importou com você", disse ela. Ruth respondeu que o nome daquele homem era Boaz. O nome caiu sobre Noemi como memória acesa. Noemi disse, em Ruth 2:20, com voz transformada: "O Senhor não deixou de mostrar bondade aos vivos e mortos. Aquele homem é nosso parente próximo, nosso resgatador familiar." A amarga começou a provar misericórdia novamente. Perceba a mudança escondida nessa frase de Noemi. Antes ela dizia que o Senhor voltará sua mão contra ela. Agora ela reconhece que o Senhor não abandonará sua bondade. A circunstância não mudou totalmente, mas a luz entrou. Ruth continuou nos campos de Boaz até terminar a colheita. Ela caminhava entre espigas, servas, suor e proteção diária. Deus não colocou anjos visíveis sobre a cerca do campo. Ele colocou lei, caráter, parente e tempo certo. Depois, Noemi chamou Ruth com um propósito novo no olhar. "Minha filha, devo procurar um lar seguro para você." Ela explicou que Boaz estaria naquela noite na eira. O coração de Ruth talvez tenha acelerado de medo santo. Noemi orientou Ruth com cuidado, sabedoria e esperança. "Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa", disse ela. "Desça a eira, mas não seja notada até ele terminar. Quando ele se deitar, observe o lugar onde repousar."
Ruth respondeu com obediência simples e corajosa. Farei tudo o que você está me dizendo, declarou ela. A moabita que seguirá Noemi agora seguia uma esperança redentora. Ela desceu a ir enquanto a noite cobria Belém. Boaz comeu, bebeu e ficou de bom humor. Depois foi deitar-se junto ao monte de cereais. Ruth aproximou-se silenciosamente, descobriu seus pés e deitou-se. A noite ficou cheia de risco, honra e expectativa. No meio da noite, Boaz acordou assustado. Ele se virou, e viu uma mulher deitada ali. Quem é você? Perguntou ele, com o coração desperto. Sou sua serva Ruth, respondeu ela com coragem. Então Ruth pediu redenção com uma frase cheia de aliança. Estenda sua capa sobre mim, pois és resgatador da nossa família. A palavra capa lembrava asas, proteção e compromisso diante de Deus. Ruth não seduzia, ela buscava a redenção legítima. Boaz respondeu sem explorar a vulnerabilidade daquela mulher. O Senhor a abençoe, minha filha, disse ele. Esta sua bondade é maior que a primeira, acrescentou. Você não correu atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, continuou Boaz. Farei por você tudo o que está pedindo. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Boaz viu o caráter onde muitos viriam apenas origem estrangeira. Mas havia um detalhe que Boaz não esconderia dela. É verdade que sou resgatador, disse ele com honestidade. Contudo há outro resgatador mais próximo do que eu. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que a resgate. Boaz protegeu Ruth naquela madrugada até o amanhecer. Antes que alguém reconhecesse outro, ele deu 6 medidas de cevada. Não volte de mãos vazias para sua sogra, disse ele. Ruth voltou carregando alimento e uma promessa pendente. Noemi perguntou, como foi, minha filha, conte-me tudo. Ruth relatou cada palavra e mostrou a cevada recebida. Noemi entendeu que aquele assunto já estava em movimento. Espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Então Noemi declarou uma certeza amadurecida pela dor. Aquele homem não descansará enquanto não resolver isso hoje. Quem pensava ter voltado vazio agora esperava redenção concreta. Deus trabalhava na porta da cidade, não apenas no campo. Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali. O resgatador mais próximo passou, como Deus ordenava secretamente. Boaz o chamou, e reuniu 10 líderes da cidade. Sentem-se aqui, disse ele, e eles se sentaram. Boaz apresentou a terra pertencente a Noemi e Elimeleque. O parente aceitou comprar, pensando apenas no benefício da propriedade. Então Boaz revelou também Ruth, a viúva moabita. No dia em que comprar, você adquirirá também Ruth. O homem recuou diante do custo da redenção. Não poderei resgatá-la, para não prejudicar minha própria herança. Resgate-a você mesmo, pois não posso fazê-lo, disse ele. A sandália saiu, e a decisão ficou pública. Boaz declarou diante dos anciãos e de todo o povo. Hoje vocês são testemunhas de que adquiri de Noemi tudo. Também tomo Ruth, a moabita, viúva de Malom. Assim manterei o nome do falecido com sua propriedade. O povo respondeu com bênção sobre a casa que nascia. Somos testemunhas, disseram eles diante da porta da cidade. Que o Senhor faça essa mulher como Raquel e Lia. As duas edificaram juntas a família de Israel. Eles ainda disseram, seja poderoso em Efrata e famoso em Belém. Que sua família seja como a de Pérez, filho de Tamar. A bênção da comunidade envolveu Ruth, Boaz e o futuro. Ninguém via ainda o rei que viria daquela união. Boaz tomou Ruth, e ela se tornou sua esposa. O Senhor permitiu que ela concebesse, e ela deu à luz. A criança chorou em Belém, e Noemi ouviu vida novamente. A casa das sepulturas recebeu som de nascimento. As mulheres disseram a Noemi palavras que reescreveram sua história. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que seu nome seja celebrado em Israel, disseram elas. Ele renovará sua vida e a sustentará na velhice. Depois elas falaram de Ruth com honra extraordinária. Sua nora, que a ama, lhe deu esse menino. Ela é melhor para você do que 7 filhos. A moabita desprezível aos olhos humanos tornou-se presente superior. Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e cuidou dele. As vizinhas disseram, Noemi tem um filho, celebrando graça restauradora. Deram ao menino o nome de Obed. Ele foi pai de Jessé, pai de Davi.
A história começou com fome, exílio, morte e amargura. Mas terminou apontando para trono, promessa e Messias. Mateus 1,5 recorda Boaz, cuja mãe foi Raabe. Também recorda Obed, cuja mãe foi Ruth. O campo onde Ruth recolheu sobras entrou na genealogia real. Belém, que parecia vazia, preparava o nascimento do rei. Muito depois, Jesus nasceria nessa mesma cidade de Davi. O pão da vida viria da casa do pão. Agora entenda a ligação com José, Jó e Cristo. José foi vendido, mas Deus o enviou para preservar muitos. Noemi voltou vazia, mas Deus trouxe Ruth ao lado dela. Ruth colheu sobras, mas Deus plantava uma linhagem real. A providência nem sempre aparece como anel do faraó. Às vezes aparece como permissão para colher num campo. Às vezes aparece como uma conversa na porta da cidade. Às vezes aparece como alguém que age com integridade. Ruth não conhecia todo o futuro enquanto recolhia espigas. Noemi não via Davi enquanto segurava Obed no colo. Boaz não via Belém de Lucas enquanto resgatava Ruth. Mas Deus via Cristo enquanto conduzia aquela família ferida. Talvez você esteja recolhendo sobras no campo de alguém. Talvez sua obediência pareça pequena, repetitiva e pouco vista. Talvez você só consiga dar o próximo passo fiel. Mas o Deus de Ruth governa campos, portas e genealogias. Não despreze o dia em que sua fé só recolhe espigas. Não despreze o cuidado escondido nas margens do caminho. Não despreze a bondade que Deus envia por mãos humanas. O Senhor ainda escreve redenção em histórias aparentemente vazias. Se Noemi pôde passar de Mara para colo cheio. Se Ruth pôde passar de estrangeira mãe em Israel. Se Boaz pôde refletir o resgatador antes do resgatador perfeito. Então sua história entregue a Cristo também não está perdida. Jesus é maior que Boaz, porque paga a redenção com sangue. Ele não apenas estende uma capa, ele entrega a própria vida. Ele não apenas preserva um nome, ele concede novo nascimento. Debaixo de suas asas, pecadores encontram refúgio eterno. Para quem ficou até esta última cena, guarde isto. Deus trabalha tanto nos palácios quanto nas margens dos campos. Ele sustenta tanto o prisioneiro quanto a viúva amarga. E em Cristo, nenhuma perda entregue ao Senhor é inútil.